todos sabemos do aumento mais rápido da história da taxa de juros feito pelo Fed, né, desde 2022, no intuito de, entre aspas, controlar a inflação. E a gente sempre tem aquela discussão entre nós termos um corte de juros que talvez seja uma resposta a uma recessão, que pode ser um movimento deflacionário, mas nós temos também um outro tipo de discussão que eu queria trazer hoje, que é um ponto até um pouco mais do contra nesse aspecto, trazido pelo Louis Gave, que eu sigo ele bastante, ele fala muito sobre esse assunto, principalmente voltado ali para a Ásia e China, trazendo o argumento de que provavelmente depois do corte de juros nós tenhamos uma inflação. Só que eu quero te explicar um pouco o contexto que está por trás disso numa discussão que ele teve num podcast macro chamado Macro Voices, que foi muito interessante, e eu quero passar aqui para você poder justamente fazer o contraste dessas duas linhas de pensamento para que você tome a sua própria decisão. Então aqui o Louis Gave ele parte do argumento de que todo o movimento da Bolsa Americana, principalmente quando você considera aquele Magnificent Seven, né, todo o movimento da NVIDIA, ele veio de um valuation exagerado na promessa da inteligência artificial. Então, todos os investimentos que vão sendo feitos com o objetivo de criar um lucro exorbitante e um aumento de produtividade baseado na inteligência artificial. A gente sabe que ela realmente influenciou as nossas vidas, é realmente uma revolução, mas, obviamente, tudo isso, como todos os outros movimentos de evolução e de inovação do passado, eles criam também algumas bolhas e correções, e é isso que ele prevê que possa acontecer agora, a partir de agora. Então, muitas fontes do mercado tentando ver ali uma nova tendência de arrefecimento ou correção, e que, caso isso aconteça agora perto de um bear market, de uma virada, você já tem uma resposta já esperada do Fed para fazer corte de juros. Ou seja, a gente já sabe que os bancos centrais, né, principalmente o Fed, eles reagem ao que o mercado já fez, né? A curva de bond já está invertida há 2 anos. Aí seria somente você seguir essa tendência. Só que, geralmente, quando a gente olha para a economia real, a gente percebe um movimento cada vez mais fraco. Então, você tem cada vez menos consumo, que faz com que você tenha cada vez mais vendas, você tenha mais demissões, e aí você vai fazendo aquele ciclo vicioso que vai trazendo a recessão. E esse processo é deflacionário, em princípio, porque você tem menores vendas e você é obrigado a cortar preços, principalmente de ativos como imóveis, né, ou bens mais duráveis. Então você tem um grave problema hoje de cortes de vendedores que não aceitam, né, a venda das suas casas por um valor menor do que se espera, e aí você tem um congelamento desse mercado, principalmente com juros ainda artificialmente altos. E quando chega um momento que tudo para, realmente você vê cortes mais significativos. Então esse seria um movimento deflacionário. Então muitos, como o George Gammon, como o Jeff Snyder, eles veem justamente que nós teremos uma deflação. Agora, o Louis Gave tem um pensamento um pouco diferente. Ele vê que uma correção esperada, principalmente quando você fala de ativos na Bolsa de Valores, que ele chama de ativos produtivos, ou seja, você está investindo de fato em empresas, apesar de serem as maiores, né, de tecnologia, mas você teria uma saída de capital desses ativos mais produtivos para migrar para ativos mais escassos, como aquele que a gente chama de ativos troféu. Ou seja, eles são baseados na sua própria raridade, como o ouro, por exemplo, né? Ele não é produtivo, mas ele protege, o objetivo é proteger justamente nesse momento. Então ele percebe que nesses momentos você tem uma migração dos ativos mais produtivos para os ativos mais escassos. E aí, nesse momento, quando você tem o incentivo do Fed, digamos assim, entre aspas, com os cortes de juros tão esperados pelo mercado, você pode ter a impressão de que nós entrando numa recessão, você tem automaticamente uma deflação que acontece. Porém, na visão do Louis Gave, você cria exatamente o contrário. Ele é um cara que ele se considera, que a gente chama de inflacionista, ou seja, ele espera mesmo que você tenha uma inflação continuada. Mas como que você consegue fazer essa pressão nos preços se você tem uma economia em recessão? É aí que vem a parte da artificialidade dos gastos públicos. Porque se você olhar para o histórico, ele comentou ali no podcast, você percebe que se você puder
tentar adivinhar o que vai acontecer, provavelmente você vai ver que o governo vai aumentar e talvez aumente muito mais os gastos governamentais no intuito de salvar, entre aspas, essa economia que está em emergência, precisando da ajuda governamental. Então você cria um novo contexto artificial de uma demanda que não existiria se fosse no mercado normal, no mercado real, né, com pessoas como eu e você que estão parando de consumir, mas você aumenta descaradamente os gastos públicos para tentar estimular determinados setores. Então é aí que vem a questão. Isso vai criar inflação onde exatamente? E aí vai depender do tipo de política que você vai ter, vai depender do tipo de governo que você vai ter. E principalmente agora, com as eleições chegando e você tem polos opostos, mas em uma coisa eles têm em comum. Eles vão gastar bastante, provavelmente a probabilidade do gasto público aumentar, com certeza vai ser bastante alto. Então, você tem, apesar de que você tem contrastes. Então, digamos que o Trump, por exemplo, ele fala muito mais de gastos baseados no exército, por exemplo. Você tem outros gastos que podem ser feitos para programas sociais. Vários outros. Então, todos eles são gastos, mas são setorizados. E isso pode influenciar de uma forma ou outra forma. Isso pode fazer, inclusive, que alguns setores sejam mais prejudicados ou mais favorecidos, fazendo com que você crie mais e mais distorções e criando cada vez mais energia e inércia na bola de neve que é a dívida pública, não somente americana, mas de todo o resto do mundo, porque isso não é uma tendência só dos Estados Unidos. Você vê exatamente o mesmo movimento acontecendo na Europa, você vê acontecendo no Brasil, você vê acontecendo na China nesse exato momento, com várias campanhas de estímulo, que a China, inclusive, está fazendo cortes fortíssimos nos juros, já antecedendo um movimento esperado pelo Fed. E aí você tem essa dicotomia que pode criar justamente uma onda inflacionária ao mesmo tempo em que você tem uma economia em recessão, que é literalmente o pior dos mundos, se você parar para pensar, porque você tem um consumidor americano cada vez mais sem reservas, né, sem as suas poupanças, sacando dos seus 401ks, para pagar dívidas, porque eles se endividaram bastante. E ao mesmo tempo, com produtos cada vez mais escassos e mais caros, justamente pela atividade econômica baixa e demissões. Percebe o problema? Então, isso acaba criando um contexto que é muito desfavorável, mas agora a relação é ver quais são os impactos, quais são os tipos de gastos públicos, como que se dá essa dominância fiscal, como chamam muitos, diante de um cenário do corte de juros do Fed. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora para poder realmente julgar qual tipo de onda nós estamos falando, porque ao mesmo tempo a gente pode ter partes da economia que sofram deflação e partes da economia que sofram inflação ao mesmo tempo, para você ver a complexidade das contracorrentes que podem se somar, mas também podem se chocar. Então, mas isso é um objetivo aqui, é dar mais uma ferramenta para que você possa entender um pouquinho, que você acompanhe essa jogada. Mas eu achei um ponto de vista bastante interessante. Mas agora a questão que fica também é quando você vê na parte macroeconômica, isso não significa que a Bolsa de Valores necessariamente tenha que cair, porque por um lado você tem o lado dos fundamentos, onde você pode ter ali empresas não gerando mais os lucros necessários, principalmente baseado numa economia real que consome cada vez menos, né? Então você tem uma Apple que vende cada vez menos iPhones, você pode ter a expectativa que isso caia, mas não necessariamente é o caso quando você pensa nos investimentos passivos que acontecem de qualquer forma, independente da performance das empresas. O objetivo aqui é você fugir do capital em risco em outros países, e por mais que, é o que eu sempre falo, que aí volta um pouco em relação à teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson. Por mais que você tenha problema nos Estados Unidos, por mais que você tenha uma recessão que pode ser esperada pelo mercado real, você tem exatamente o mesmo problema acontecendo até em ritmo mais acelerado em outros lugares, como a Europa, por exemplo, fazendo com que o capital, por mais que você tenha um corte de juros do Fed e que você tenha aquele receio do problema do próprio carry trade do Japão, né, fazendo, segundo o próprio Louis Gavin, ele falou, olha, se o Fed fizer um corte ali mais significativo, pode ser que o iene vá para 120, porque você vai ter que fazer um unwind desse carry trade e começar a repatriar capital para o Japão, criando um efeito em cascata, deixando o iene mais caro em relação ao dólar, fazendo o carry trade ser cada vez pior, fazendo com que você tenha uma fuga de capital que vai se retroalimentando. Isso com certeza pode
ser uma das fortes tendências. Por outro lado, o Japão já vem demonstrando quase um arrependimento, digamos assim, em relação ao carry trade que ele veio, que ele veio atrapalhando, entre aspas, apesar de ser a intenção dele, mas essa subida de juros foi muito na contramão. E talvez os impactos que foram causados façam que eles pensem duas vezes e já estão ali em várias reuniões de emergência. Então, é muito importante você entender que o jogo é relativo. Você não pode ver só os Estados Unidos como um ente isolado. Você não pode ver a Europa como um ente isolado. Você tem que ver todo o conjunto ao mesmo tempo. E mesmo que você tenha cortes de juros significativos pelo Fed, isso não significa que a bolsa não possa subir, porque se você tem o resto do mundo que está já numa deflação um pouco mais acentuada e uma recessão mais acentuada do que os Estados Unidos, você também tem a tendência do corte de juros mais acentuado também fora dos Estados Unidos do que dentro. Então, você pode ter uma concorrência entre juros cada vez mais baixos, mas que o delta continua sendo alto, justificando a entrada de capital para o lugar mais seguro, julgado por aquela liquidez, e muito disso continua indo para os Estados Unidos. Percebe como é uma dinâmica com vários fatores ao mesmo tempo que deixa tudo mais complexo. Mas era isso que eu queria passar para você hoje, para entender que a partir do momento que você possa ter um corte de juros e mesmo que você tenha uma recessão, uma expectativa de deflação, principalmente em muitos mercados, você pode criar uma inflação muito perversa, por sinal, né, vindo de gastos públicos não controlados, com uma dívida praticamente infinita, onde você gera uma inflação artificial e perversa ao mesmo tempo.